Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu vim aqui falar para vocês sobre República da Espada, né? O período ali de 5 anos iniciais da República em que o Brasil é governado pelos marechais alagoanos Deodoro e Floriano Peixoto. PV 500, módulo 10, PV 1000, módulo 18. Vamos lá então falar, né, desse período. Bom, temos aí o governo do Marechal Deodoro, né? 2 anos no poder, mas o governo dele é dividido em duas fases. O governo provisório, após a proclamação, até a Constituição de fevereiro de 1891, quando ele vai ser eleito de modo indireto pela Assembleia Constituinte. Mas ele vai renunciar 9 meses depois. Vamos ver por quê. E temos aqui o governo de Floriano. Floriano deveria ficar apenas 3 meses no poder. Ficou 3 anos. Através de um continuismo ilegal, inconstitucional. Vamos ver por que ele deveria ficar só 3 anos e por que ele acabou não ficando, certo? Vamos falar então do governo Deodoro, começando aqui, claro, pelo governo provisório. Algumas medidas emergenciais foram adotadas logo após a proclamação, para consolidar a República, né? Primeiro, o banimento da corte, a partir de um decreto de 16 de novembro de 1889. A corte vai embora no dia seguinte, recebendo uma pensão de 5.000 contos de réis. Temos aqui a instituição do casamento civil, que já prevê aí, claro, né, a separação de Estado e Igreja, a ideia de um Estado laico. Teremos também a política da grande naturalização, que vai promover uma naturalização massiva de estrangeiros, de imigrantes que estavam no Brasil, mas não eram reconhecidos como cidadãos, não tinham registro de cidadania brasileiro e também não eram considerados eleitores. Claro, esse pessoal agora vai virar eleitor e vai ter simpatia pela República, afinal, foi a República que deu a eles cidadania. Era isso. A República precisava de apoio, de simpatizante. E vai conquistar aí, certo? Nesses imigrantes agora brasileiros. Temos aí uma política protecionista, elevando taxas de importação com o objetivo de desenvolver a nossa indústria, criando melhores condições, né, de competir com produtos industrializados e importados até aquele momento. Bom, essa ideia de desenvolver a indústria vinha articulada com um plano econômico-financeiro do ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Esse cara era muito conhecido por ser um grande jurista. Mas será que entendia tão bem assim de economia para estar à frente do Ministério da Fazenda? É o que nós vamos ver. Ele foi responsável pela política do encilhamento, também conhecida como crise do encilhamento. Bom, qual era a ideia? Qual era o objetivo? Industrializar o Brasil. Como? Concedendo crédito para a indústria. Mas, explique isso melhor. Bom, o Brasil tinha de fato uma defasagem na emissão de dinheiro, a emissão de papel moeda, certo? Havia muito menos dinheiro do que o lastro para isso. Então dava para aumentar a emissão de papel moeda. Acontece que vão dobrar a emissão de papel moeda. Mas por que vão emitir tanto dinheiro assim sem lastro? O objetivo era conceder crédito para a indústria. Então o que vai acontecer é o seguinte: muita gente vai lá, vai criar uma empresa, uma fábrica no seu nome, ela pode existir só no papel, para justamente conseguir o quê? Empréstimo para, em teoria, montar uma indústria. Mas esse pessoal não vai fazer isso. Eles vão acabar criando empresas fantasmas, né? E os bancos facilitam, né, os empréstimos. Claro, é dinheiro sem lastro. Esse dinheiro vai ser emprestado através de bancos regionais. Agora, o pessoal que criou a empresa fantasma só no papel para pegar dinheiro emprestado, acabou usando esse dinheiro não para montar indústria nenhuma, e sim para investir na bolsa de valores. Então vamos lá. No início, tem bastante gente procurando pela compra de ações. Se aumenta a procura, o que acontece com o preço das ações? Sobe, o que estimula ainda mais a procura. Mas depois de um tempo, essa política de crédito vai estabilizar. A procura diminui. E o que acontece com o preço? O preço que subiu bastante começa a cair. Então é hora de começar a vender ações. O problema é que houve uma grande euforia pela venda imediata das ações. E aí o preço despencou. Nossa, mas eu peguei dinheiro emprestado do banco para comprar ações, porque as ações valorizam muito mais do que os juros bancários. Mas eu peguei, sei lá, 20.000 contos de réis e acabei então comprando em ações. Só que as minhas ações chegaram até a valer um pouco mais, 25.000 contos de réis, mas depois caíram para 2.000 contos de réis. Mas agora eu tenho 20.000 para pagar e só tenho 2.000. Calote nos bancos. Mas é dinheiro sem lastro. Mas vai haver calote nos bancos. E com isso vai ter bancos sem liquidez, certo? Vai ter gente sem poder tirar dinheiro dos bancos. Vai ter empresa falindo por causa disso. Bom, além das falências, tem uma outra consequência. Vamos lá.
O mercado no Rio de Janeiro sabe que de uma hora para outra tem mais dinheiro circulando na economia. Não vão usar esse dinheiro todo para comprar ações. Vai ter gente usando esse dinheiro, claro, para consumo imediato. Então haverá um aumento da procura, claro, por produtos de modo geral. O que acontece com o preço dos produtos? Sobe. Ou seja, a grande consequência aqui é uma onda inflacionária, o aumento do custo de vida. E nesse caso, afetando, claro, os mais pobres. Tá, mas é um pouco complicada essa crise do ensinamento, né? Como é que vão cobrar de vocês no vestibular? Vou exigir que vocês saibam 3 termos. Essa crise é marcada por emissão de dinheiro sem lastro, que gera especulação financeira através da criação de empresas fantasmas e que tem por consequência o quê? Uma grande onda inflacionária. Resumindo, emissão de dinheiro sem lastro para empresas fantasmas, especulação financeira na bolsa e inflação. Certo? Muito bem. O Brasil era a república há 2 meses. O Rui Barbosa vem com essa política e logo o Brasil mergulha numa grave crise. A república que tinha como lema o quê? Progresso, né? Ali impresso na bandeira. Mas a república já frustrava, né? Aqueles que alimentavam alguma expectativa positiva. Eram poucos, né? E agora muitos frustrados. Muito bem. A Constituição de 1891 ela vai ser aprovada em fevereiro daquele ano, né? Depois ali de alguns meses de trabalho da Constituinte. Bom, ela vem para substituir a Constituição do Império, a Constituição de 1824. Então a gente precisa analisar essa Constituição comparando com a do Império. Vamos lá então. A do Império foi outorgada por Dom Pedro de modo autoritário depois que ele fechou a Assembleia Constituinte. Essa Constituição republicana, não. Ela vai ser aprovada por uma Assembleia Constituinte eleita. Então ela foi promulgada, de caráter aí, né, claro, mais democrático, mais republicano. Muito bem. Nós tínhamos, na época do Império, o poder moderador do imperador, que dava a ele o controle sobre os outros poderes. Agora não existe mais isso. Primeiro que não existe mais imperador. O cargo não é mais hereditário. É o presidente eleito diretamente para isso. E teremos aqui a separação dos 3 poderes, né? Por inspiração da Constituição Americana, que se inspirava, por sua vez, nos ideais iluministas de Montesquieu, que previa, né, a necessidade de separar poderes para que um poder possa fiscalizar o outro, evitando abuso de poder, corrupção e tirania. Tá, mas vamos lá. Acabou o poder moderador. Ah, mas nos dias de hoje tem gente ainda acreditando que as Forças Armadas têm poder moderador de acordo com a Constituição, o poder de intervir, inclusive, diante de uma crise institucional. Será que isso pode? Não, pessoal. Isso não pode, tá? Não pode porque desde 1891 o poder moderador foi oficialmente extinto. E tem mais um detalhe, tá? O poder moderador, ele, quando existiu, na época do Império, ele foi exclusivo do imperador. Nunca se atribuiu qualquer possibilidade de poder moderador às Forças Armadas, certo? Muito bem. Nós vamos ter aqui ainda a ideia de um Estado federativo, substituindo o Estado unitário do Império. Na época do Império, as províncias não tinham autonomia para escolher seus governantes, os presidentes de província. Lembram que eles eram nomeados pelo presidente? Desculpa, pelo imperador? Pois então, agora nós temos os estados, com os seus governadores, eleitos pela população, né, daquele estado. Agora vejam só, agora os estados têm autonomia, inclusive, para criar leis próprias, para criar símbolos próprios. Pense na bandeira de Santa Catarina. Ela surge quando? Com a República. Na época do Império não havia bandeira para a província de Santa Catarina. Mas olha só, Estado federativo significa o quê? Que as unidades federais, os estados, eles têm uma relativa autonomia. O que significa isso? Eles podem criar leis próprias, desde que essas leis não contrariem a Constituição Federal. Ah, mas então funciona do mesmo jeito nos Estados Unidos. Exatamente, é inspirado no modelo americano. Ah, mas lá nos Estados Unidos tem estado, por exemplo, que tem pena de morte. Tem estado que não tem. Tem estado que permite o consumo da maconha, dentro de algumas, né, regras. E tem estado que não permite de jeito nenhum. Né? Tem estado que permite um porte de arma. Tem estado que não. Então, olha só, por que isso existe nos Estados Unidos e aqui no Brasil não? Se os 2 países, né, têm um pacto federativo. Eu explico, tá? O que significa um Estado federativo? As unidades federais, estados, no nosso caso, o Distrito Federal, têm relativa autonomia. Ou seja, eles podem legislar, fazer leis próprias, desde que não contraria a Constituição Federal. A mesma coisa nos Estados Unidos. Tá, mas por que lá tem estado com lei de um jeito e outro estado com lei de outro? Porque a diferença está na Constituição americana.
em comparação à nossa. Os Estados Unidos tiveram o quê? Uma Constituição só, a de 1787. Nós tivemos 7 Constituições. Segundo alguns, né, a emenda constitucional de 1969 seria uma oitava, né, uma outra Constituição. Não a oitava, seria a sétima, né? A oitava é a última, claro, a de 1988. Tá. Mas o Brasil teve 7 ou 8 Constituições. E a última, de 1988, ela é muito ampla e ela trata de assuntos muito específicos, deixando poucas coisas para os estados legislarem. Já a Constituição americana, de 1787, mesmo com as suas várias emendas, deixa muita coisa para os estados legislarem. Ela é muito mais genérica do que a nossa, que é bastante específica. A diferença está aí. Agora vamos ver aqui. O voto é direto e não mais indireto como era na época do Império. E agora o voto é aberto, ou seja, ele não é secreto. Quando eu vou votar, eu tenho que assinar a cédula eleitoral. Ah, mas aí o cara vai saber em quem eu votei. Vai, e vai contar para o coronel. E aí o coronel vai monitorar o teu voto. O que está acontecendo aqui? O início do chamado voto de cabresto. Mas por que o cara tinha que assinar? Para comprovar que ele era alfabetizado. Porque de acordo com a Constituição, agora não precisa mais de renda para votar, certo? Todos os homens pobres podem votar. Que maravilha! Os pobres podem, mas os analfabetos não. Aí é que está o problema, né? A maioria dos analfabetos era pobre e a maioria dos pobres era analfabeta. Era quase trocar 6 por meia dúzia. Só não dá para dizer que era exatamente isso, porque tinha sim gente pobre alfabetizada, mas era na verdade um percentual muito pequeno. Então a Constituição Republicana ela não ampliou muito não o direito de votar, a cidadania no Brasil. Muito bem. A primeira Constituição, a primeira eleição, melhor dizendo, para presidente, não vai ser direta. A primeira ela tem um caráter extraordinário, ela é indireta. São os próprios deputados constituintes que vão eleger o presidente, certo? O povo elegeu os deputados elegem o presidente. Uma eleição indireta. Vamos ter 2 chapas, Deodoro e Van der Kolk, os 2 militares, né? O Van der Kolk como vice. E na outra chapa é um civil, o Prudente Moraes, mas tinha como vice o Floriano Peixoto, militar também. Pessoal, havia um risco do Prudente Moraes vencer a eleição. O Deodoro fez o quê? Usou os militares, colocou eles nas ruas no dia da votação, intimidando deputados constituintes inclinados a votar no Prudente Moraes, ameaçando um golpe militar caso ele perdesse a eleição. Então, muita gente intimidada vai votar no Deodoro. E o Deodoro vence a eleição. Com uma diferença ali, né? Digamos, não era apertada, mas também não era uma diferença larga assim. Mas ficava notório o seguinte, um certo desagravo à figura de Deodoro. Porque os deputados, na eleição para vice, que era uma eleição separada, tá? Não é como é hoje que tu elege o presidente e automaticamente o vice. Era separado. Então eles elegeram o Deodoro como presidente, mas o vice não era o vice dele, o Van der Kolk. Elegeram o vice da outra chapa, o Floriano. E o Floriano, como vice, teve mais votos que o Deodoro, o que já mostrava aí uma certa insatisfação, né, com a figura de Deodoro, que foi meio que eleito por pressão, tá? Agora temos aí o Estado laico. Separação entre Estado e Igreja, o casamento civil, o registro civil e, claro, a liberdade religiosa. É esse momento em que a gente vai ter uma expansão, né, do espiritismo no Brasil, por exemplo. Tá certo? Vamos lá ver aqui agora o governo constitucional de Deodoro. O Deodoro, isolado politicamente, vai se aproximar dos conservadores. Aqueles que, depois da proclamação, aderiram à República se aliando aos republicanos históricos. Mas eles eram minoria. O Deodoro estava, então, isolado. E o Congresso, que era obviamente, que assim, claramente contra o Deodoro, estava ali discutindo, tramitando a lei de responsabilidades, que criava ali, né, um engessamento ao governo Deodoro, porque trazia responsabilidade fiscal, e ainda mais naquele contexto de crise financeira por causa do isolamento, né? Então o governo Deodoro se via ali praticamente encurralado, sem poder agir diante, né, do rigor desse projeto de lei. E o que ele vai fazer? Ele vai reagir com o uso da força e vai fechar o Congresso. Vai haver uma reação a isso, tá? A primeira revolta da Armada. O almirante da Marinha, Custódio de Mello, vai sequestrar os navios de guerra do Rio de Janeiro e vai apontar esses navios para a cidade. E aí vai ameaçar Deodoro, ou renuncia ou bombardeia. Vai chegar a atacar alguns pontos já para, né, chegando e depois vem essa condição, ou renuncia ou bombardeia. Deodoro não tinha mais nem muito apoio dos militares, certo? Que já estavam mais inclinados à ideia de um governo, né, do vice, do Floriano. E também o Deodoro já estava doente. E aí ele vai renunciar, né, no dia 23 de novembro de 1891. Assume o vice, né, o Floriano. Mas a Constituição dizia o seguinte:
Se o presidente deixa o cargo sem ter completado a metade do mandato, o mandato era de 4 anos. Se o presidente deixa o cargo antes dos 2 anos de mandato, o vice assume, mas não completa o mandato, certo? Ele tem um prazo de 3 meses para convocar eleições, realizar as eleições e empossar o novo presidente eleito. Mas não é que ele vai continuar no poder de maneira ilegal, certo? Mas como assim? Que argumento ele vai usar para isso? Primeiro, ele procurou agradar o Congresso. Como? Abrindo o Congresso novamente, certo? E ele vai aí mostrar uma certa simpatia por aqueles congressistas, que inclusive elegeram ele como vice-presidente e com uma grande margem de voz. Ele vai derrubar todos os governadores estaduais que haviam manifestado apoio ao Deodoro, menos um governador. O governador de Santa Catarina, Lauro Miller. E sabem por quê? Porque Lauro Miller tinha um primo, senador da República, o Felipe Schmidt, também de Santa Catarina. E o Felipe Schmidt era muito próximo de Floriano. Pediu ao Floriano para preservar seu primo no poder, dizendo que seu primo seria leal ao governo de Floriano. E assim foi feito. Lauro Miller foi mantido no cargo. Não vai ficar por muito tempo, já vou explicar isso daqui a pouco. Bom, mas o certo é que Floriano deveria deixar o cargo num prazo de 3 meses. E ele continuou. Qual era o argumento? Ele vai decretar estado de sítio. E sabem por quê, pessoal? Porque haverá uma mobilização, uma revolução no Rio Grande do Sul. Ele vai decretar estado de sítio no Rio Grande do Sul e vai dizer que em situação de estado de sítio não pode haver eleição. E aí ele vai adiar a eleição, certo? Até o final do mandato dele. Só vai ter eleição mesmo ao final do mandato. Bom, mas quando ele se mantém no cargo, de maneira ilegal, nós vamos ter uma reação aqui. Os chamados 3 generais que lançarão um manifesto criticando a ditadura de Floriano Peixoto. Esses generais serão punidos com o quê? Com a reforma, serão reformados, serão aposentados à força, certo? Colocados na reserva, como se diz, uma espécie de punição, Mas alguns serão presos e deportados para a Amazônia. Deportado entre aspas, porque é uma espécie de deportação interna. E o Floriano vai decretar estado de sítio por 72 horas para justamente prender esse pessoal e punir os envolvidos. Aí ele já mostra, digamos, um comportamento muito mais enérgico do que o Deodoro para lidar com opositores. Mas aí vai haver uma oposição um pouco mais, forte ao governo dele, que vai ser uma segunda revolta da Armada. Já vou falar dela. Antes, deixa eu falar da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. É o seguinte, olha só. No Rio Grande do Sul vai haver uma disputa pelo poder, certo? E essa disputa tem de um lado os federalistas ou maragatos. Bom, eles são liderados por Silveira Martins e pelo uruguaio Gumercindo Saraiva, certo? Que estava ali na fronteira entre Uruguai e Rio Grande do Sul. Vejam só, o Silveira Martins, ele era liberal. Lembra quando a República foi proclamada? Ele estava indo para o Rio para assumir a chefia do gabinete ministerial. Foi preso em desterro, inclusive, Depois ele foi exilado na Europa, depois voltou. Voltou para formar o Partido Federalista no Rio Grande do Sul, de oposição aos republicanos, certo? Também chamados de pica-paus. Eles eram ex-liberais, na época do Império, foram derrubados pelo 15 de novembro, formaram um partido de oposição, o Partido Federalista, também chamado de maragatos. Eles defendiam o parlamentarismo e também um regime político mais descentralizado. Muito bem. Do outro lado, os republicanos ou pica-paus, liderados por Júlio de Castilhos, governador do Rio Grande do Sul. O líder aí, do Partido Republicano Rio-Grandense. Ele tinha apoiado Deodoro. Ele caiu quando Floriano assumiu, mas depois ele foi eleito governador de novo. E aí tinha um problema, Ele era um republicano histórico, ele era um positivista desde a época lá da monarquia, defendia um centralismo político, mas olha só que coisa interessante. As constituições estaduais, elas estabeleciam regras eleitorais diferentes em cada estado. Havia autonomia para isso. A Constituição do Rio Grande do Sul previa, por exemplo, a reeleição continuada de um governador. E o Júlio de Castilhos, que participou da ditadura de Deodoro, acabou sendo deposto pelo Floriano. E depois voltou, poderia ser reeleito continuadamente. Os federalistas vão reagir à ascensão, à volta de Júlio de Castilhos ao poder, certo? E aí haverá uma disputa sangrenta, violenta, bárbara pelo poder. Uma das práticas mais utilizadas aqui é a prática da degola, a chamada gravata vermelha. Muito bem. Acontece que, enquanto a Revolução Federalista ocorria no Rio Grande do Sul, e os federalistas tentavam, mas não conseguiam
tomar o governo local, derrubar o Júlio de Castilhos, lá no Rio de Janeiro acontecia a segunda revolta da Armada. Dessa vez não é contra Deodoro, né? Deodoro já tinha morrido. Dessa vez é contra o Floriano Peixoto. O mesmo Custódio de Melo, da primeira revolta, pega os navios da Marinha de Guerra, coloca na Baía da Guanabara, ele não era muito criativo, tá? E ameaça bombardear o Rio de Janeiro caso Floriano não renunciasse. O Floriano diz que não renuncia. Ele tem o apoio do Exército. Quero ver se os militares aí, ó, da Marinha, depois desembarcarem e enfrentar os meus soldados de terra. E outro detalhe, eles vão bombardear a cidade que depois eles querem governar. Como assim? Como é que eles vão lidar com o povo depois, né? Então, Floriano vai resistir, o Custódio de Melo não vai conseguir a renúncia de Floriano e vai haver ali, né, um enfrentamento militar pelo poder. Muito bem. Acontece, pessoal, que eles não vão conseguir tomar o governo Floriano, certo? Floriano vai resistir, aos poucos vai ter gente presa, o movimento da revolta armada vai enfraquecendo, até que o Saldanha da Gama vai liderar o quê? Uma aliança com os federalistas do Rio Grande do Sul. E aí eles vão decidir fazer o quê? Se unir, fundando um governo revolucionário na capital de Santa Catarina. Mas por que escolheram um Desterro para fazer um governo revolucionário de federalistas gaúchos e revoltosos da Armada do Rio de Janeiro? Eu explico. Lembram quando o Deodoro renunciou e o Lauro Miller apoiava o Deodoro? Deveria cair e não caiu. Floriano manteve ele no cargo porque o Felipe Schmidt, né, que era primo do Lauro Miller, era amigo do Floriano e pediu para o Floriano que deixasse o Lauro Miller no cargo. Pois então, Lauro Miller continuou no poder ali, né? Depois de novembro de 1891. Um mês depois, houve uma grande mobilização de gente que saiu de São José, atravessou de balsa o estreito, né? E chegou à ilha e, chegando ali, formou um movimento ao redor do palácio, cerca de 150 pessoas, e acabaram pressionando Lauro Miller para que ele renunciasse. Um mês antes já tinha sofrido um atentado, certo? Que dispararam tiros contra ele, mas o tiro não feriu ele, não acertou. Tá. Lauro Miller vai renunciar. E renunciando, o vice renuncia também, era Gustavo Richard. E nessa onda de renunciar, o poder vai cair nas mãos de quem? Dos federalistas, certo? Então havia federalista no poder quando gaúchos federalistas e revoltosos da Armada do Rio resolvem se unir e fundar um governo revolucionário em Desterro. Eles vão contar com a adesão de Cristóvão Nunes Pires, que era o homem que estava à frente do governo catarinense naquele momento. Nem todos os federalistas concordavam com isso, mas o cara que estava no poder concordou. E aí se fundou o governo revolucionário de Desterro. Muito bem. A ideia era avançar esse movimento para o norte para chegar ao Rio. Então vão avançar em direção ao Paraná, mas não vão passar do Paraná. Por quê? Porque na cidade de Lapa, no município da Lapa, no Paraná, o coronel Gomes Carneiro vai vencer as tropas de Gumercindo Saraiva. Aí o movimento recua para Desterro e uma boa parte para o Rio Grande do Sul. E nesse momento o que acontece? O Floriano Peixoto vai organizar uma esquadra naval improvisada, chamada de Esquadra de Papel, para vir a Desterro e cercar a ilha. E atacar o maior navio de guerra do Brasil, que estava nas mãos dos revoltosos. O navio, o encoraçado de guerra Aquidabã. O Aquidabã vai ser torpedeado em 16 de abril de 1894. E aí a Esquadra de Papel toma a ilha, toma Desterro. Floriano vai nomear como interventor militar para governar Santa Catarina o coronel Moreira César. Um louco varrido, um assassino, já foi preso na época do Império. Esse cara veio com uma missão: prender os envolvidos na Revolução Federalista e fuzilar todos os presos, né? Todos os envolvidos presos. Muito bem, uma lista foi feita, 185 nomes indicados ao fuzilamento. Desses, pelo menos 32, se sabe, foram presos e fuzilados na ilha de Anhatomirim. Foram 5 meses de intervenção militar de Moreira César. Depois disso, a Assembleia Legislativa Catarinense elege diretamente como governador o Hercílio Luz, que era um florianista declarado. No 4º dia de governo, no dia 1º de outubro, ele vai assinar a Lei número 111, que vai mudar o nome da capital de Santa Catarina, de Desterro, para Florianópolis. É isso. A Desterro dos federalistas não existe mais. A história é de quem vence. A cidade agora se chama Florianópolis. A cidade Floriano, a cidade dos florianistas, certo? Imaginem só, pessoal, até hoje a gente homenageia com o nome da nossa capital um dos maiores carrascos, talvez o maior carrasco de nossa história. O homem que mandou fuzilar catarinenses que se indispuseram corajosamente contra um governo ditatorial.
certo? Até hoje carregamos essa vergonha no nome. Mas, quando eu for prefeito de Florianópolis, Felipe 2028, tô brincando, mas é uma boa ideia, eu vou mudar o nome da capital, certo? Acabar com esse negócio de Florianópolis. Mas vai voltar a ser desterro? Não. Vamos botar um nome de origem indígena? Tem duas possibilidades. Menhembip. É um nome que o Manezinho não vai conseguir falar, né? Mas tem outro, tá? E Jurerê Mirim, que quer dizer boca pequena. É a entrada do Canal Norte, que depois foi simplificado como Jurerê. E vejam só, né? Jurerê é um nome que não tira da cidade a referência turística internacional. O Mané vai conseguir falar muito mais facilmente que Florianópolis, que ele fala Fonópolis, ele fala um monte de coisa, mas não fala Florianópolis. E o cara que mora no Morro da Caixa, certo? Na favela do Siri, vai poder dizer, eu moro agora em Jurerê, certo? Muito bem. Depois disso, o Floriano é reconhecido como Marechal de Ferro, o consolidador da República. Os republicanos são taxados como monarquistas que queriam, né, restaurar a monarquia. Se compara Floriano a Robespierre. Robespierre executou os inimigos da Revolução, Floriano também mandou fuzilar, certo? Esses monarquistas. Então vira aí o Robespierre brasileiro. Vira uma figura de grande carisma popular. Um ano depois de deixar o governo, ele morre e o seu funeral, né, tem aí uma grande comoção, uma grande participação popular. Agora, o Ercílio Luz chega ao poder e vai governar o estado aqui desse palácio, o antigo palácio do governo aqui na Praça 15. Mas esse palácio era o palácio que os federalistas haviam fundado aquele governo revolucionário. O Ercílio Luz queria apagar da memória o movimento federalista. Já mudou o nome da capital. Ele vai mudar também a fachada do palácio. E vai acontecer a reforma do palácio, que vai dar ao palácio a característica estética que tem hoje. Ou seja, o que essa linda forma arquitetônica do palácio traz, certo? Traz o esquecimento do passado federalista. Se sepultou com essa reforma o passado federalista, que esse professor vem aqui contar para vocês. É isso que a história faz, né? Deixo aqui para vocês a lista de exercícios, né, propostos e dos estudos. PV 500, PV 1000. Beijo grande, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.